Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na reta final de estudos para o Exame Nacional de Acesso ao Prof. História, né? Tenho aqui algumas considerações a fazer que dizem respeito à prova objetiva, à prova discursiva também, né? Alguns comentários sobre os textos já enviados para a avaliação, né? Os textos do simulado que nós disponibilizamos. Então vou tecer aqui alguns comentários. Essa aula está dividida em duas partes. A primeira parte eu vou disponibilizar também em nosso canal do YouTube. A segunda parte, como a gente já vai abordar algo mais específico do simulado que nós aplicamos, né, algumas orientações que são mais específicas, essa segunda parte ela vai estar restrita ao nosso curso preparatório, tá bom? Então, antes de falar propriamente da prova discursiva, né, falar rapidamente da prova objetiva, que vocês obviamente terão de fazer, né? Não se esqueçam de que grande parte das questões, né, a gente se depara com questões de interpretação, né? Há questões que trazem mais de um texto, né, para a gente relacionar um texto com o outro, relacionar texto com imagens, né? O que sai da relação entre essas duas manifestações da linguagem, né? Então a gente se depara muito com questões de interpretação, ok? Obviamente a gente vai interpretar os textos à luz, né, do que nós estudamos nos referenciais teóricos, né? Não se trata de uma questão meramente interpretativa que não traga nada relacionado ao universo dos estudos em história, ok? Mas, ao responder essas questões, prestem muita atenção nos textos das questões, né? Porque eu acredito que se a gente tiver muita atenção nesses textos, a gente vai diminuir as chances de errar aquela opção que a gente vai marcar, ok? Basta vocês verem os exames anteriores, né? E vocês vão se deparar com muitas questões que são questões de interpretação textual, ok? Então, muito cuidado aí. Assistam também as videoaulas de correções dos exames anteriores, né? Para vocês já terem aí ideia de como é mais ou menos, né? Como são as questões que compõem o Prof. História. Isso para aqueles que ainda não fizeram o exame, né? Porque a gente tem candidatos que vão fazer a segunda vez, né, este exame, então já conhece mais ou menos aí a estrutura das questões, ok? Mas como o nosso foco aqui é a prova discursiva, a gente vai discutir um pouco sobre ela. Se a gente considerar o que consta no edital de seleção, a gente tem que o Exame Nacional de Acesso ele é composto por duas provas, né? Uma prova objetiva e uma prova discursiva, ok? No que diz respeito à prova discursiva, a gente não tem muitas informações. A gente sabe que se trata de uma prova discursiva, né? A gente vai dissertar sobre algo. E tomando por base essa tipologia, né, um texto meramente dissertativo, e por se tratar de um exame de acesso a um mestrado, né, a gente já tem aqui um caráter mais acadêmico. Então, a tipologia dissertativa que a gente vem abordando em nossos estudos, né, ela vai mais para um teor argumentativo. Então, não se trata de um texto meramente dissertativo, um texto que apenas fale algo sobre um determinado assunto, né? Mas nesse texto nós temos também um teor argumentativo. Então, ao falar sobre algo, há a defesa de um ponto de vista, há a utilização de argumentos, né, para reforçar esse ponto de vista. Então, essa tipologia que a gente encontra nos exames de acesso, né, dissertativa, ela também traz consigo esse teor argumentativo. Por isso que nós estudamos aqui, nessa perspectiva de um texto dissertativo, argumentativo, ok? Essa é a tipologia. A gente encontra textos dissertativos e argumentativos, né, em gêneros textuais como artigo de opinião, artigo científico, uma carta aberta, por exemplo, dissertação, tese, enfim, né? Em muitos gêneros que são tipicamente acadêmicos, ok? E qual gênero vai ser cobrado nesta prova? Vai ser cobrado um artigo científico? Vai ser cobrada uma carta aberta, por exemplo, né?
Tomando por base o que a gente encontrou em todas as seleções anteriores, né, em todas as provas anteriores, e analisando também os editais, né, a gente também não tinha muitas informações sobre a prova discursiva, né? Não tinha muitas informações. Então, a gente utilizou o que já vem ocorrendo, né, no que diz respeito às informações que constam no edital, uma prova discursiva, né, e também em relação àquilo que foi de fato cobrado, né? Se você pegar todos os exames anteriores de acesso à Prof. História, você vai sempre se deparar com o mesmo gênero textual, né? Que é justamente a proposta de uma aula, né? Você vai planejar a aula. Trata-se de um plano de aula. Não é um plano de aula como aquele que a gente já tem costume de elaborar, né? Em tópicos, dependendo da instituição na qual onde você trabalha. Algumas já trazem os modelos prontos, a gente só vai preenchendo os planos, né? Tem lá a parte metodologia, procedimentos, objetivos, já tem tudo direitinho, né? Só que o planejamento dessa aula que a gente vai ter de levar para o nosso texto, né, para o nosso exame, ele tem umas diferenças importantes, né? Tomando por base todos os exames anteriores, a gente tinha algumas instruções que deveriam ser seguidas, né? E essas instruções, elas vêm se repetindo em todos os exames. Por isso que em nosso simulado, né, a gente trouxe uma situação enunciativa, a gente trouxe o caso lá do Museu Nacional no Rio de Janeiro, o incêndio que houve, né? E posteriormente a gente trouxe uma proposta de elaboração de uma aula, né? A gente trouxe lá o comando, e aí neste simulado você deveria elaborar uma aula, né? Propor uma aula, obviamente seguindo a temática que está presente ali, ok? Por isso que nós estamos utilizando como gênero o plano de aula, né? Mas é importante destacar, não o plano de aula que a gente já está acostumado a fazer, né? Com aqueles modelos em tópicos, né? Até porque em todos os exames anteriores a gente tinha expressamente, né, a proibição de escrever o nosso texto em tópicos, né? Objetivos, né? Escreva um tópico objetivo, aí escreve os objetivos. Metodologia, não, né? A gente não deve escrever o nosso texto em tópicos. Então, a gente está trabalhando com essa perspectiva de ser um plano de aula, né? Mas pode não ser. Pode ser que a gente se depare com outro gênero textual. Até porque a gente se deparou nessa seleção, né, com uma informação que não tinha anteriormente, que diz respeito justamente à referência bibliográfica, né? Então a gente tem no edital a referência, né, a revista do patrimônio, diferentemente das edições anteriores, né? E se consta no edital, isso eu faço questão de falar para os cursistas, né, quando a gente realiza a avaliação dos textos que foram enviados, né? Se esse texto está no edital como referência para a prova discursiva, obviamente nós devemos ler esse texto. E seria de suma importância também a gente fazer citações desse texto em nossa prova discursiva, para mostrar para a banca que está avaliando nosso texto que a gente realizou a leitura daquele texto, né? Que a gente tem embasamento, que a gente está antenado, né, com o que consta no edital, ok? Então, se aquele texto está em referências bibliográficas, é porque tem um objetivo por trás disso, né? De você realizar a leitura e, por meio dessa leitura, responder a questão ou mesmo elaborar a sua aula. Pois bem, pessoal, então, sendo um plano de aula ou não, ou seja, havendo o comando para ser elaborado um plano de aula ou um artigo de opinião, ou mesmo para você dissertar sobre uma questão que foi lançada, né? Seja um gênero ou outro, né, o mais importante é a gente compreender que o nosso texto, né, ele vai ter de ter esse caráter dissertativo, mas também argumentativo, ok? Então, seja elaborando uma aula, seja justificando uma aula, seja respondendo a uma questão que esteja lá presente na prova discursiva, que a gente pode se deparar com uma questão,
né? Falando sobre patrimônio, concepções de patrimônio histórico, enfim. O nosso texto, ele deve ser um texto dissertativo argumentativo, ok? Quando você defende uma ideia, né, você lança a sua ideia no texto, seu ponto de vista sobre algum assunto que esteja sendo discutido ali no comando da questão, né? Então você vai se posicionar e depois de se posicionar você vai defender esse posicionamento, porque não basta você falar que algo é assim e pronto, não, né? Aí é justamente aí que vem os argumentos, né? Os argumentos são informações que vão fazer com que aquele seu ponto de vista, aquela ideia, né, ela ganhe destaque, ela seja reforçada, ok? Então, os argumentos, eles são utilizados para defender um ponto de vista. E se no edital nós temos já a orientação, né, de leitura, se a gente já tem a Revista do Patrimônio como sendo um referencial de estudos para a prova discursiva, é de fundamental importância que em nossa argumentação a gente cite pesquisadores, né, que trazem textos inseridos nessa Revista do Patrimônio, notadamente, né, aquele que a gente estudou bastante, né, do capítulo História, Patrimônio e Memória, que é justamente o Manuel Luiz Salgado Guimarães, né, o capítulo que a gente estudou, História, Memória e Patrimônio, né. Então, em nossa argumentação, na defesa do nosso ponto de vista sobre algum assunto que esteja sendo discutido no comando da questão, né, é importante a gente fazer citações, né? Segundo fulano de tal, né, ou segundo Manuel Luiz Salgado Guimarães, né, em seu texto História, Memória e Patrimônio, né, é de suma importância que os indivíduos, né, experimentem, né, vivenciem essa experiência, né, de contato com objetos históricos, né, e se sintam como como indivíduos que constroem a própria história, que fazem parte da construção dessa história, né. Então, se você for defender, por exemplo, a perspectiva de um aluno, né, que seja ativo, que seja crítico, não como um indivíduo meramente reprodutor daquilo que chega até ele, não como um indivíduo passivo que apenas assimila conhecimentos, que reproduz discursos, não. Ele é visto numa perspectiva crítica como alguém que produz e não meramente reproduz, né? Produz a sua própria história, produz memórias, vivencia, né? Um ser crítico, ativo, reflexivo, e ao defender, por exemplo, esse posicionamento, né, que você tem, essa ideia que você tem sobre o aluno, né, você pode citar esses pesquisadores, né? Da mesma forma pensa Manuel Luiz Salgado Guimarães, né, ao abordar a importância dos indivíduos como reais construtores da própria história, né? Basta a gente lembrar aqui das aulas sobre o texto dele, né? A gente falou bastante dos visitantes aos museus, né? A gente trouxe os casos dos museus em Berlim, a gente trouxe várias imagens, alguns vídeos, né? Das pessoas experimentando aquilo, entrando no carro, escutando música, tocando nos objetos, né? Então, ao defender um ponto de vista, você cita esses pesquisadores para reforçar isso, para dar força. É o que a gente costuma chamar de voz de autoridade, né? São autoridades no assunto. E quando você traz autoridades no assunto, né, isso dá um destaque muito grande à questão argumentativa do seu texto. Então, sendo um plano de aula ou não, né, o nosso texto ele vai ter esse caráter dissertativo argumentativo. Então não se esqueçam de fazer citações principalmente a esta obra, né? Eu encontrei nos textos citações a outras obras também, beleza, né? Mas também é importante a gente citar essa obra, afinal de contas ela tem um destaque especial no edital de seleção.